O tempo congelou. Lívia estava parada, a poucos passos do altar, com um buquê nas mãos que já não pareciam suas. O som da respiração dela era mais alto do que a música da cerimônia. Daniel estava no final do corredor, com os olhos implorando por uma chance, uma única. Lívia, só me escuta. Não aqui. Ela respondeu, ainda sem acreditar que ele teve coragem de aparecer. Não hoje. Mas ele caminhou, em passos lentos, em silêncio, ignorando todos os olhares. Parou bem diante dela. Eu fui um covarde. Tive medo de jogar tudo pro alto, de decepcionar o conselho, os investidores, a minha família. Mas o que mais me assustou foi te perder. E perdeu mesmo assim. Ela rebateu, com lágrimas acumulando nos olhos. Você se casou, Daniel. Você escolheu. Eu não me casei. Não teve casamento. Acabou. Quando você foi embora da empresa, eu vi que tudo que eu tinha era nada sem você. A igreja estava em silêncio. Henrique, parado no altar, assistia a cena com os punhos fechados e o coração partido. Lívia, eu não vim aqui para te constranger. Vim para lutar. Se ainda existe amor, eu tô aqui. E se você me mandar embora, eu juro que não volto mais. Ela ficou muda. O buquê tremia em suas mãos. Se você for embora agora, eu caso com ele. Eu tento. Eu aprendo. Eu me convenço. Mas se você ficar, eu destruo o mundo que construí. E te escolho. De verdade. Ela virou o rosto. Viu Henrique, firme. Um homem bom. Estável. Seguro. Depois olhou para Daniel. Caótico. Inseguro. Apaixonado. Então escolhe, Lívia. Disse Henrique, com dor, mas com dignidade. Eu não quero ser o segundo lugar de ninguém. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. E ali, entre a promessa de segurança e o risco do amor de verdade, ela largou o buquê. Ele caiu no chão, como um ponto final. Eu escolho o que me faz sentir viva. Ela sussurrou. Caminhou até Daniel. E pela primeira vez, o beijou à luz do dia. Sem culpa. Sem medo. Sem se esconder. O público se levantou. Alguns aplaudiram. Outros saíram. Henrique virou de costas, engolindo o choro. Mas nada disso importava. Porque naquele instante, dois corações que sempre chegaram atrasados finalmente se encontraram no tempo certo. O beijo na igreja não selou um conto de fadas. Selou um recomeço. Cheio de dúvidas, olhares atravessados, manchetes e julgamentos. Na segunda-feira seguinte, os sites de negócios explodiram. CEO da Ferraz Capital interrompe casamento da ex-secretária. Escândalo ou paixão verdadeira? Conheço o casal que abalou o mundo corporativo. Daniel foi pressionado pelo conselho, por investidores, pelos pais. E ela? Recebeu olhares tortos até das colegas que diziam apoiá-la. Mas ele fez o que prometeu. Se for preciso recomeçar do zero, eu recomeço com você. E recomeçaram. Vista da cidade, um apartamento de 60 metros quadrados na Vila Madalena. Com paredes brancas, uma cafeteira barulhenta, livros empilhados no chão e uma cama pequena demais para dois corpos que se amavam tanto. Ali, eles brigaram. Dividiram as contas. Choraram no sofá vendo filmes. Riram cozinhando macarrão errado. Se beijaram às pressas antes de ir trabalhar. Daniel pediu afastamento temporário da presidência. Lívia foi contratada como gerente de projetos numa fintech. Finalmente, eles se amaram longe dos papéis de poder. Com você, eu aprendi que amor não é sobre controlar. É sobre se despir. E com você, eu entendi que confiança se constrói fora do luxo. Calendário destacável 2 anos depois. O nome dela voltou ao crachá da Ferraz Capital. Não como secretária, mas como diretora de inovação. E ele voltou à presidência, com uma cláusula clara no estatuto. Relacionamentos internos devem ser comunicados abertamente ao conselho. Daniel fez questão de escrever isso. Fez questão de comunicar. Sim, eu estou com ela.
E quero que todos saibam. Agora não é segredo, é orgulho. Ela disse, diante de todos os executivos. Onda lua de mel em Amalfi, Itália. Na sacada de um hotel rústico, com o mar batendo nas pedras lá embaixo, ela olhou para ele e disse: se aquele dia na igreja não tivesse acontecido, o que você teria feito? Viveria o resto da vida me perguntando como seria o gosto do seu sim. Ela sorriu e respondeu: você não salvou meu casamento. Salvou minha coragem. E naquela noite, entre lençóis brancos e promessas novas, fizeram amor como se o mundo tivesse começado de novo só para eles. Mamadeira 5 anos depois. Lívia agora assina relatórios com Ferraz ao lado do sobrenome. E uma vozinha corre pelos corredores da empresa, com um carrinho de brinquedo nas mãos. Papai. Mamãe. Olha eu aqui. É Luca. O filho deles. O resultado de um amor que nasceu em silêncio, cresceu no escuro, quase morreu, mas floresceu com tudo o que era verdadeiro. Alfinete, se um dia alguém perguntar: vocês têm uma história bonita? Eles se olharão, sorrindo. E Lívia dirá: não foi bonita. Foi real. E isso é muito melhor. O sol batia de leve entre as árvores, e as folhas secas estalavam sob os pés de Luca, que corria com um avião de brinquedo nas mãos, rindo alto. Ele gritava que estava voando como o papai no avião grande. Lívia, sentada no banco ao lado de Daniel, riu da comparação e brincou dizendo que só faltava o menino usar uma gravata azul e mandar no mundo inteiro. Daniel, com o livro no colo e os olhos presos naquela cena, resmungou baixinho que ela não devia revelar os segredos dele tão cedo, que ainda queria que o filho aproveitasse a infância. Lívia retrucou com um sorriso, dizendo que o menino já nascerá mandando nos dois. Luca tropeçou, caiu no chão. Antes que o choro viesse, Daniel se levantou rápido e chegou até ele. Ajoelhou-se, beijou o joelho arranhado do filho e sussurrou que agora ele era um super-herói. Aquilo bastou para que Luca sorrisse e saísse correndo de novo, como se nada tivesse acontecido. Lívia, tocando o braço de Daniel, murmurou que ele era um pai inacreditável. E ele, olhando para o filho, respondeu com sinceridade que só sabia ser o que era porque ela o ensinara a ser humano primeiro, o resto veio depois. A casa estava um caos. O cheiro de torrada queimada se misturava com cereal derramado no chão e o latido insistente do cachorro da vizinha. Lívia, com o bebê no colo e uma caixa de leite na mão, olhou ao redor e comentou, entre exausta e divertida, que eles já foram organizados um dia. Daniel, em pé diante da frigideira, tentando virar uma panqueca com um garfo torto, respondeu que lembrava vagamente disso, como um sonho antigo com silêncio e lençóis limpos. Do outro lado da cozinha, Luca gritou que o todinho havia explodido dentro da geladeira. Daniel olhou para a esposa e decretou que aquela era a missão dela. Ela ergueu uma sobrancelha e lembrou que o banho do menino fora por conta dela na noite anterior. Hoje era a vez dele. Daniel suspirou, deu um beijo rápido em sua testa e se rendeu, dizendo que antes pegava fusões bilionárias, mas agora pegava fraldas, e com orgulho. Lívia riu alto, respondendo que, ou ele aceitava isso, ou voltaria para a cama de solteiro. Ele não hesitou. Fraldas então. Com muito orgulho. Na penumbra do quarto, deitados lado a lado, ela com o rosto sobre o peito dele e os dedos desenhando círculos em sua pele, Lívia perguntou se ele ainda se lembrava do corredor da igreja. Daniel confessou que sim, todos os dias. Às vezes, acordava no meio da noite só para pensar, e se ela tivesse dito não? Ela murmurou que quase disse. Ele a olhou surpreso. Ela explicou que sim, quase desistira. Mas que, no instante em que o viu, tão perdido, tão vulnerável, percebeu que ninguém amava com tanto medo nos olhos se fosse mentira. Daniel apertou a mão dela e agradeceu por tê-lo visto mesmo quando ele se escondia de si mesmo. Ficaram em silêncio por um tempo, o tipo de silêncio confortável que só os íntimos dividem. Então Lívia pediu uma promessa, que nunca se acostumassem. Que mesmo depois dos boletos, das brigas, do tédio, eles continuassem se escolhendo, mesmo quando fosse difícil. Principalmente quando fosse difícil. Ele respondeu que sim. Todos os dias. A casa estava escura quando Lívia entrou, exausta depois de um longo dia de reuniões e prazos apertados. Ao acender a luz, quase gritou de susto quando ouviu os gritos de surpresa ecoarem pela sala.
Daniel e Luca saíram do esconderijo com chapéus coloridos e sorrisos escancarados. Ela mal conseguiu entender o que estava acontecendo até ver o bolo torto sobre a mesa, feito por eles dois. Ao lado, um desenho com bonecos de palito e letras desajeitadas escrito: "Eu amo vocês. Papai e eu." Daniel caminhou até ela e disse que aquela era a data em que ela o salvara. 6 anos. Ela chorou sem vergonha. Não por tristeza, mas porque nunca, em toda sua vida, se sentirá tão amada de um jeito tão simples. O plano era simples: 4 dias em Paraty, uma pousada charmosa com café colonial, sol garantido e tempo só para eles. Era o primeiro recesso que conseguiam tirar juntos depois de 2 anos. Lívia havia feito listas. Daniel programou os horários. Luca contou os dias no calendário da geladeira com um X vermelho para cada manhã que passava. Na estrada, parecia tudo certo. Música no rádio, Luca com fones assistindo desenho, Daniel dirigindo com a mão esquerda e a outra entrelaçada na dela. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Mas então a chuva veio. Forte. Inesperada. A estrada principal foi interditada, o GPS parou de funcionar, e os dois se viram numa estrada de terra, com o tanque quase vazio e um menino no banco de trás perguntando se já estavam perto da praia. A pousada cancelou a reserva por atraso. Sem sinal. Sem Wi-Fi. O caos estava armado. Daniel encostou o carro no acostamento de terra batida, respirando fundo. Lívia olhava o celular sem esperança. Do banco de trás, Luca disse, com a calma de quem tem 5 anos e não entende frustração: "Vamos fazer um acampamento, então." Ela riu. Ele riu. E Daniel respondeu: talvez o plano seja esquecer os planos." Encontraram uma pousada improvisada, simples, sem piscina, sem luxo, mas com uma senhora sorridente chamada Dona Rita, que ofereceu pão de queijo quente, quartos limpos e histórias que pareciam saídas de um livro antigo. Na primeira noite, tomaram banho de caneca. Na segunda, andaram até o mirante escondido, guiados por um pescador que disse que ali os casais se apaixonavam de novo. Daniel e Lívia sentaram nas pedras, com Luca cochilando entre eles, e olharam o mar se desfazer no horizonte. Ela sussurrou que aquilo não era o que tinha planejado. Ele disse que às vezes o que a gente não planeja é o que fica mais vivo na memória. Na terceira noite, a energia caiu. A ventania balançava as janelas. Luca acordou assustado. Daniel o pegou no colo, deitou com ele na rede do alpendre e contou a história de um menino que era tão corajoso que nem o trovão fazia ele desistir de sonhar. Lívia os observava pela fresta da porta. Quis eternizar aquela imagem. O homem que um dia foi seu chefe, agora embalando o filho deles no escuro, sob a luz fraca de uma vela. Ela saiu, encostou a cabeça no ombro de Daniel e disse que não trocaria aquele momento por nenhum hotel 5 estrelas no mundo. Dona Rita acendeu uma fogueira no quintal e ofereceu marshmallows. Luca estava empolgado, sujando o rosto de açúcar e cinza. Daniel, olhando o fogo, confessou que ainda tinha medo de não ser bom o suficiente como pai, como marido, que às vezes se sentia perdido. Lívia segurou sua mão com firmeza e respondeu que ninguém é bom o tempo todo, mas que só o fato dele se importar tanto já fazia dele o melhor homem que ela poderia ter ao lado. Daniel encostou a testa na dela. Os olhos dele, cansados, ainda sabiam sorrir só para ela. No caminho de volta, o carro estava sujo, o porta-malas cheio de conchas, roupas molhadas e um pote de doce de leite caseiro. Luca dormia no banco de trás, abraçado ao novo amiguinho de pelúcia que ganhará de Dona Rita. Lívia cochichou que aquela tinha sido, de longe, a melhor viagem que já fizeram. Daniel sorriu sem tirar os olhos da estrada e disse: "A gente foi atrás de descanso, mas encontrou algo melhor. A gente mesmo."